Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nhaim. Galera, hoje é um vídeo onde nós vamos mostrar para vocês todo o processo da reforma da nossa casa quando a gente comprou, tá bom? Isso foi lá em outubro mais ou menos, só que nós tentamos, como nós já dissemos no vídeo passado, né? Nós dissemos, nós tentamos fazer o diário da reforma, mas a gente foi muito conturbado. Era trabalho, né? Era processo de mudança. Enfim, vocês vão ver no vídeo aqui. A bagunça que foi. Isso, porém nós filmamos muitas coisas, muitas fases do processo da reforma da casa. Da reforma sim, né? Porque ainda tem muita coisa para fazer. Mas já mudou muito, né? Mudou muito, já mudou bastante do que era. Então hoje, o que nós filmamos, nós vamos mostrar para vocês. Só como tá um recorte aqui, tá né, de várias cenas, a gente vai meio que explicando qual é etapa a etapa do processo onde nós estamos aqui, tá bom? Então é isso. Mas antes disso, vamos fazer um resumo como que a gente chegou até ela. Eu acho que no penúltimo vídeo que a gente fez numa pousada aqui no Cumbuco, né? A gente sentou no final do vídeo e entrou num acordo que a gente não ia mais atrás da casa, porque a gente já estava cansado de procurar e não achava nada que agradasse. Tanto a questão da casa e também do dinheiro, né? E nesse dia a gente voltou embora para casa, né? Quando foi no outro dia de manhã, era um sábado, né? Que a gente ia trabalhar, né? Eu acordei um pouco mais cedo e fui dar uma olhadinha pela última vez no OLX, né? O viciado em OLX, independente se ele tá procurando alguma coisa, não, ele adora uma olhadinha, né? Não é propaganda. Né? Quem dera se fosse, né? E quando o Everton acordou, ele veio com a foto de uma casa. E por coincidência, era a mesma casa que eu tinha achado, que eu tinha visto no OLX. Na hora ele pegou e falou assim pra mim, já mandei mensagem pro corretor e ele falou pra gente ir lá fazer uma visita. Daí, como era um sábado e a gente ia trabalhar, eu falei pra ele, não, deixa, porque não vai dar certo. Eu sei que eu sou mais ansioso, né? Eu falei assim, não, com certeza eu vou chegar lá pelas fotos que eu vi, vou me apaixonar pela casa e você não vai querer, né? Porque as casas que a gente já tinha visto, aconteceu isso. Eu já tinha, por mim já tinha comprado a casa bem antes, né? Porque tudo que eu vi eu gostava. E por coincidência, quando eu acabei aceitando, a gente veio ver a casa. Antes de vir trabalhar, foi até bem corrido, né? Sim, mas já preparado para que, se não der certo, tá tudo certo, vamos continuar no apartamento, tudo bem. Porque o apartamento, né, como tem o tour pelo apartamento, vocês viram que já estava prontinho, já não tinha mais o que mexer. E se você não viu esse vídeo ainda, acha por aqui, ó. Exatamente, é o tour pelo nosso apartamento. Daí a gente chegou aqui, quando o cara abriu o portão, nossa, gente, a gente se apaixonou. Por mais que a casa tava bem judiada, assim, abandonada, porque ela era uma casa de locação, então não eram os proprietários que moravam. Mesmo assim, a gente se apaixonou pela casa, porque era um quintal gigante, muito ventilado. Daí começou a negociação acho que uns 3 dias depois, né? Deu certo, rápido, né? Foi muito rápido, gente. A gente fez uma proposta, nem era o que a pessoa pedia, enfim. Deu tudo certo, né? Desde o começo, né? E aí agora a gente vai mostrar para vocês como a gente pegou a casa, né? E o que a gente pretende fazer nela daqui para frente. Bora lá? Bora. É nossa. Aqui foi o primeiro momento onde nós já tínhamos comprado a casa, tínhamos assinado o contrato com a imobiliária. E pegamos a chave, né? Então aqui foi o momento que a gente... Pronto, é nossa. Foi justamente essa frase, né? Não tinha mais como voltar atrás. E dá pra ver no vídeo, né? Que eu já tô com uma agendinha debaixo do braço que não serviu pra nada. Serviu pra tirar as metragens. Mas toda vez a gente vinha e não tirava. A gente ficou deslumbrado com a casa, né? Foi. A gente tentava medir as coisas, enfim. Ia comprar as coisas, mas a gente não mediu isso, né? Enfim. E qual é o destino de hoje que a gente está indo? Hoje estamos indo para nossa casa. Como assim? É verdade, gente. Sim, compramos uma casa, gente. Compramos uma casa. Então, só comprovando, nós tentamos fazer um diário da reforma. Porém, como não deu certo, né? Vocês viram, né? Nós registramos, tentamos fazer o vídeo, mas enfim, gente, não deu certo. Foi muita correria mesmo, mas tá aqui tudo registrado. Como a gente falou no primeiro vídeo, né? A gente comprou em outubro, dia 5 de outubro. Então a pretensão era mudar
em janeiro, depois que a gente voltasse de São Paulo, porque a gente já tinha a passagem comprada. Sim. Porém, a gente mudou 15 dias depois. Então, por isso que foi muita... Nessas vindas para casa, a gente já vinha com o carro lotado de mudança. A gente não parou, né? Gente, é saco de lixo e mais saco de lixo. Né? Tão sonhada a casa. A gente vai mostrar pra vocês a casa. Gente, o apartamento já tá depenado, gente. Tá sendo tudo muito rápido. A gente ia embora em janeiro, passamos pra novembro, agora a gente já tá indo embora em outubro. Esse mês de outubro ainda, Se Deus quiser, na próxima semana. Hoje é dia 13, a intenção é mudar até o dia 20. Isso. E assim, a gente vai tentar aproveitar os móveis planejados lá do apartamento e levar pra essa nova casa, que a gente vai mostrar já já pra vocês. A gente tá indo pra lá, tá bom? E, gente, linda a casa. Lógico, ainda tem muita coisa pra gente fazer, mas a gente tá amando a casa, gente do céu. Que delícia. Tá tudo uma bagunça. Tá uma bagunça. O gesseiro chega amanhã, o pedreiro tá trabalhando, hoje é domingo, e o pedreiro tá fazendo obra lá em casa. Enfim, gente, a gente tá muito feliz com o resultado. E bora lá pra vocês verem. Então, pessoal, se preparem para um diário de reforma, porque tem muita coisa para acontecer, gente. A gente vai, além de todo o apartamento que a gente vai desmontar, a gente vai começar a montar essa casa, pintar, fazer tudo do zero. E já tem, né, pedreiros lá fazendo algumas coisas que a gente conseguiu adiantar. Tem muita coisa para fazer, gente. Muita coisa. A gente tá adiantado assim, levando as coisas, porque como o apartamento é pequeno e os móveis são bastante, eles vão precisar de espaço a partir de amanhã para poder colocar, né, desmontar e pôr pelo chão. Então por isso que a gente tá adiantando, levando parte das coisas, porque o caminhão real da mudança só vem na outra semana ainda. Então agora é só a miudeza, mas já estamos levando tudo. Haja miudeza, gente do céu. Esse que já é bem o terceiro carregamento. Muita sacola, a gente colocou tudo em sacola. Gente, deu uma dó, o closet dele tá vazio, sem nenhuma bolsa. Enfim, mudança, gente, estamos chegando já já. E a gente já tá dentro da nossa casa. Pessoal, então aqui, quando, né, você viu que nós já mudamos de roupa, tudo, já tinha se passado pelo menos aí alguns dias e a casa já tinha sido pintada, tudo, né? Pintada não, algumas partes da casa tinha iniciado, né, a pintura, tá? Então, passou-se alguns dias da compra, onde nós entramos pela primeira vez, e agora a gente está entrando com a casa, começando a levar as mudanças, né? E a casa já tinha pedreiro, já tinha umas pessoas já pintando as paredes. Tá esse eco, porque não tem nada ainda. Nada, a não ser uma bagunça que já começou, os pedreiros já começaram. E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês cômodo a cômodo, né, dessa nossa nova casa. Para vocês verem como tá, e depois que chegar o resto da mudança, tá uma bagunça. A gente tá amando essa bagunça. Vai dar um cansaço, gente. A gente ainda tá trabalhando, né? Olha, as rugas aqui eles precisam aumentar pelo menos mais umas 3, porque é trabalho, gente. E aonde a gente tá aqui já, né? Uhum. É a sala. E a sala de jantar e a sala de TV, que é tudo junto. Vou mostrar pra vocês então. Vamos lá? Cômodo. Bora. Gente, bora pra casa nova. E aí? Aqui entrando a porta, né? A gente entra por aqui. Aqui, não reparem a bagunça. Aqui é a nossa sala de jantar, que a gente está pintando ainda. Né? No pouco tempo que a gente está tendo, a gente vem pintar. Virando aqui já está o material do GC. E só um detalhe, né? Onde eu apresento onde é a sala de jantar, ela não existe. Ela até foi, né, por uns dias, né, quando a gente mudou, né, a gente deixou a mesa nesse espaço que eu falo onde vai ser a sala de jantar, mas a gente viu que não ia ser usual, né, que a gente não ia utilizar aquele espaço. Daí foi onde, no vídeo anterior, a gente mostrou para vocês aonde a gente deixou a mesa, que foi no deck, onde a gente aproveita bem mais. Sim. E o sofá verde do apartamento veio e ficou nesse espaço onde seria a sala de jantar, né? Isso, então ficamos com duas salas, né? Uma sala de estar, uma sala assim de TV, né?
E realmente, nós compramos a casa, você faz um plano, né, de cada cômodo, que vai ser cada E não cômodo. sai nada. É, Pelo menos né? nada. No Mudou nosso muita caso, coisa, né, não mudou sai muito. nada que você programa, né? A gente vai dar uma rebaixada no teto. Aqui é a sala de TV, né, que a gente vai pôr. Isso, então provavelmente aqui sofá, painel com TV, né, nosso quadro, nossa cortina. Esse teto que o Cristiano falou rebaixado, gente, se Deus quiser vai ficar a coisa mais linda. A gente já comprou até o teto rebaixado. Esse foi uma novela. Gente, eu procurei tanto gesseiro, e eu explicava o que era o teto rebaixado, que eu queria, do jeito que eu queria. Beleza, mas nenhum dava certo, nenhum gesseiro eu fechei contrato. Porém, quando eu fechei contrato com um, eu simplesmente falei teto rebaixado, mas eu não expliquei para ele o que era. Na minha cabeça, eu expliquei para tantos, mas eu pensei que para esse eu tinha explicado, eu não expliquei. E como a gente estava no mês de muito trabalho, a gente não conseguiu acompanhar. E quando a gente chegou, já estava pronto o teto rebaixado, que não era rebaixado. Então, vocês vão ver, ele fez um projeto, né? Eu amei, eu achei muito bonito. Eu acho que ficou bem melhor do que o que seria o outro. Porque na minha cabeça também já seria assim. Então. Eu tinha entendido desta forma como está hoje, né? Que seria a sanca, né, no caso. Isso, né? Não, é uma sanca. Aí vocês vão ver aqui, vai mostrar o resultado, como ficou, né? Mas enfim, foi engraçado porque quando eu cheguei aqui, eu olhei... Mas ele ficou tão triste. Nossa, demorou para ele... Foi difícil. Aceitar que não era, porque já estava pronto, não tinha mais o que fazer, entendeu? Porque a falha foi nossa, né? De não explicar para esse que veio fazer como seria. Foi. Foi triste. Eu expliquei para ele e ele falou, tudo certo, né? Ele falou, né, eu tinha entendido assim. Eu falei, não, tudo bem, né? E ficou lindo também. E bom que também não ficou tão pesado o teto. Os spots. Isso aqui já para fazer a instalação. Virando, a gente já vai entrar a cozinha. Acender a luz. Gente, agora é a novela. Porque aonde eu tô mostrando aí que é a cozinha, né, que tinha na casa, e essa porta feia, horrorosa, que já não existe mais, que a gente arrancou, a gente ficou até sem a porta por um tempo, né? Foi. Mas essa cozinha, ela não existe mais, não tem essa pia, não tem nada aí, tá o cômodo vazio. Então, agora a dúvida é, o que fazer com esse espaço? Sim. Chegamos a pensar nesse balcão, fechar ele de... Um drywall. Como Uma era o parede apartamento, falsa. né? Que tem um vídeo que a gente fechou, painel. fazer uma parede falsa. Sim. E fazer um escritório ou um quarto de visita, que a gente não tem. Uhum. Só que ele é bem pequenininho. E ele já dá acesso à área de serviço. Então, se vocês tiverem alguma dica do como que a gente pode aproveitar esse cômodo, vai ser muito bem-vindo, né? Porque Sim. não temos ideia do que fazer com ele. E também não quero deixar ele perdido, né? Não, pelo amor de Deus, é um espaço bom. A gente chama até de cômodo, a gente não fala cozinha. Futuramente nada. nós vamos fazer um vídeo só mostrando e trabalhando em cima dele, onde a gente vai apresentar ele, e aí as possibilidades, e aí vocês vão dando ideias pra gente. Mas assim, não é que não possa, você pode ser também uma copa, né? Já que a nossa cozinha é do lado externo, às vezes eu penso em deixar um freezer, uma geladeira lá, com uma mesinha, enfim. Como o Cristiano falou, pode ser escritório também. Enfim, tá aberto, tá muito aberto as possibilidades. Ou simplesmente um espaço, né, tem que ter um acabamento, que falta muito acabamento nele, mas um espaço de circulação mesmo. A Né? gente... Coloca umas plantas, coloca um sofá, sei lá. E sofá já tá... Sofá já tem dois. Então, a gente quer cobrir esse azulejo, né, a gente já fez em outra casa que a gente morou, passar uma massa corrida, esconder os rejuntos e pintar e esconder esse azulejo. É uma ideia. Mas, se você tiver alguma ideia de como que a gente pode aproveitar esse cômodo, tem muita coisa. Estamos aceitando. Acho que ali. Aí. Aqui a cozinha já tinha a parte da bancada aqui, que é bem pequenininha, mas o nosso trabalho não vai ser aqui. A gente está montando um QG que depois a gente mostra para vocês. Lá nos fundos. Gente, a casa, ela tem 35 metros, gente, o terreno, né? É muito grande o terreno. E ó, o sonho do Cristiano. Um corredor. Acho perfeito. Era o sonho dele ter corredor. Quero ver o que ele vai inventar de fazer nesse corredor. Aqui tem um banheiro.
Aqui é para ser o closet, que é um quarto pequeno, né? Então a gente vai tentar encaixar os móveis aqui. Aqui tem uma porta também que dá acesso ao banheiro, mas que talvez já seja isolado. É, até um banheiro reversível. E vamos para o corredor. Encher de foco nesse corredor, será, hein? Aqui já está um pouco da mudança, gente. Não temos caixa, então vai tudo em saco de lixo. Bolsas e mais bolsas, roupas. É. Aí aqui tem um outro banheiro, que é da suíte. Que também está bem cru ainda, né? Ainda falta a parte de armários, essas coisas. Esse banheiro, gente, esse banheiro nós já mudamos ele todinho, tá? E aí nós não filmamos, não tem nada registrado, mas nós vamos fazer um tour depois pela casa toda pronta. Semi-pronto. Semi-pronto, porque vai ter muita obra ainda. Porém, o banheiro social de visita, ele ainda não foi... mudei um pouquinho só, É, né? mas pouquíssima coisa. Né? Então vou mostrar para vocês a ideia que nós temos para fazer a reforma dele, a pintura dele, né? Enfim. Depois eu mostro ele como está e qual a ideia que a gente quer deixá-lo. E o nosso, né, ficou, pelo menos na nossa opinião, né, ficou bem legal, né? Pelo menos na nossa opinião tá muito bonito. Tá bem chamativo, né? Porque nós optamos em deixá-lo branco, detalhes em dourado, e pintamos uma parede com marronzinho, um café com leite bem claro. Depois a gente mostra para vocês. A única coisa que a gente não colocou dourado lá, porque é muito caro. É caro. E mesmo a gente morando em Fortaleza, a gente tem chuveiro elétrico. Então o nosso ainda continua branco do nosso banheiro. O Cristiano fala mesmo morando em Fortaleza, porque aqui é muito comum não se ter chuveiro elétrico, por conta do grande calor maioria mesmo. das casas aqui, né, a casa das nas pousadas você até acha, mas a grande maioria das casas não tem chuveiro elétrico. E como a gente veio de São Paulo, né, Sim. e eu tenho reumatismo, então o chuveiro elétrico para mim é melhor. Prefiro, né, que dói menos, né? É o produtor. Né? De armários, essas coisas. E é isso, gente. Daí tem um corredor lateral que depois a gente mostra pra vocês. E aonde vai ser o nosso QG, que a gente vai trabalhar, que é a cozinha que é bem pequenininha, então a gente optou em colocar o lado de fora. Vou mostrar pra vocês agora, peraí. Vou mostrar pra vocês agora o quintal da frente. Que cabe tranquilamente uns 3, 4 carros, gente. É muito fundo. Tem essa varanda aqui, que a gente ainda vai mexer nela. Olha lá, ó, o tamanho do corredor lá no fundo tudo é nosso também. Aqui a gente vai colocar uma grade para fechar para as meninas, as nossas filhas, só ter acesso à parte dos fundos. Isso não aconteceu. A grade existe e as meninas Vão pra onde elas querem. bordam pela casa. Elas não saem de dentro da nossa casa, né? Do nosso quintal. Mas... Vocês foram acostumadas em apartamento, então elas não escalam parede, nada. Até porque... E o muro é alto. A gente suspendeu o muro, quer suspender mais um pouco na frente, mas isso é... E a Charlotte já não tem mais idade pra A subir Charlotte, muro, coitada, é gente. cansada. Mas enfim, vamos continuar aqui. E olha aqui, gente. Olha esse paraíso, gente. Como é fundo. Aqui o pedreiro já começou, né, com a obra lá nos fundos, então já tem um monte de entulho aqui, já tem tijolo. E olha só. Bem-vindo à nossa casa. Olha a bagunça. Esse muro feito do manchado foi da chuva do ano de 2024. E a gente pintou tudo. Porém, a gente já pintou e pegamos a chuva de 2025. Então, não está tão feio como estava, né? Eu acho. Pra mim tá, mas tudo bem. Né? O chão a gente chegou a pintar também, porque a gente não colocou piso na parte da garagem. A gente pintou o chão, né, com a tinta de piso. Só umas coisinhas. Meu Deus do céu. Vou fazer um brechó. Com certeza dá. Meu pai. Que ajuda? É muita bolsa. Gente,
Essas são as minhas filhas, né? Vocês já conhecem. Já estou trazendo elas para não vir amassado no caminhão da mudança, né? Então, Sim. cuidado com elas. Era para estar embalado? Era, mas... Não deu tempo. Gente, a gente já começamos ganhando os presentes para casa. Olha o que a gente ganhou ontem. Dos nossos amigos, né? Carlos e Abel. A nossa primeira planta de casa. Olha, que linda que ela tá. Já veio no vaso, tudo certinho. Gente, e essa espada tá a coisa mais linda, né? A gente até comprou o vaso para ela, né? Um vaso maior. E Lindo agora... vaso também, tá muito bonito. É. A gente vai fazer um cantinho das plantas. Tô chegando agora da casa, fui fazer a pintura da casa, né? Tem muita coisa ainda pra fazer, né? A previsão da mudança era janeiro. Mas acho que tem alguém ansioso aqui, olha isso. Pessoal, então aqui é um dia onde ainda nós estávamos morando no apartamento, né? E eu fui... tava voltando da casa, tinha ido fazer a pintura, uma parte da pintura. E olha a situação que estava o apartamento, gente. Aí eu mostro um pouquinho de como ficou o apartamento. Quando ele chegou, né, dentro do... ele estava aqui na casa e voltou para o apartamento. E eu fiquei em casa. Isso. Gente, o Cristiano Mágico. O que foi isso? O que foi essa mudança toda? Ué, Felipe, tem segunda-feira. Meu Deus do céu. Tem que levar essas coisas amanhã. E tá todo pelado, gente. Não dá nem pra mostrar ele. De pijama. Vamos que vamos. Aí já tinha desmontado o closet. Closet, é. Porém, não tinha onde colocar. Porque o apartamento é muito pequeno e não tinha como colocar para fora do apartamento, né? Na vaga de garagem. Não tinha como pôr. Então ficou tudo aí no meio. Nós dois e as duas gatas morando aí, acho que mais uma semana, mais ou Nossa, menos, até foi, sair. foi. Porque foi saindo por parte. A gente, no caso, nessa época, a gente pagou 3 caminhões de mudança. Uhum. Porque não tinha como trazer tudo de uma vez. Então, conforme ele ia desmontando, a gente chamava um caminhão de pequeno porte e trazia para cá. Na esperança de ir montando cada cômodo conforme chegava os móveis, né? Porém, não aconteceu. Chegou todos os móveis, o montador não veio. E foi aquele auê de novo. Gente, não recomendo. Se vocês puderem esperar fazer aos poucos a mudança, é o melhor caminho. Não me arrependo. Já disse isso em alguma parte do vídeo. Não me arrependo. Porque quando chegou janeiro, já estava quase tudo no seu canto. E aqui, como é a época de chuva, né? Uhum. Então a gente já estava quietinho aqui dentro de casa, né? Sofrendo com a chuva. Pronto. Aí já é a parte dos fundos, né? Aqui da casa. Onde esse espaço era um espaço vazio, não tinha essa cobertura que vocês estão vendo. E nós fizemos ali, então, a nossa cozinha de trabalho, nosso ambiente de trabalho, que o Cristiano fala no vídeo QG, né? Que é o nosso espaço ali só para o trabalho mesmo, né? É uma cozinha, graças a Deus, bem equipada. Nós trouxemos toda a cozinha do apartamento, desmontamos todos os móveis e trouxemos... Toda a cozinha. Até porque os móveis da cozinha não iria caber na cozinha aqui de dentro da casa, porque ela é muito pequena. Então... Daí iria perder, né? Ia perder muita Como coisa. já tinha sido desmontado, né? Daí o próprio marceneiro que fez, né? Ele deu a ideia. Por que não colocar lá no fundo onde vocês vão fazer a cozinha? Não precisaria comprar novamente. Porque a gente ia, de início, a gente ia só colocar essas prateleiras de alumínio mesmo, que a gente já usava para trabalho, né? Mas ia ficar feio, né? Assim, depois a gente ia ter que gastar com móveis. Então, Porque já tínhamos os móveis, mandamos tudo para lá. esse espaço, no começo, a gente chegou até a pensar de ser o closet. Fazer uma abertura do nosso quarto para lá e ser o closet. Sim.
Mas a gente optou em fazer a cozinha, que seria bem mais aproveitado, né? Porque aqui dentro, né, como vocês viram, não caberia a todos aqueles móveis que eram do apartamento. A sanca, o teto rebaixado que o gesseiro fez. Gente, não era essa a ideia, né? Ele fez um contorno da sala com a sanca, né? Colocou os spots. Então, foi assim que ficou. Na minha opinião, ficou mais bonito do que o teto rebaixado. Olha, gente. Olha a bagunça quando a mudança definitiva chegou. Dá um tempo, não? Pra ligar. Aí eles estavam... Gente, isso era noite, tá? A gente vinha pra cá, às vezes não tinha horário pra voltar. E, enfim, estavam ligando ali o frigobar, porque até então o barzinho ficaria aqui nessa sala. E ele ficou, acho que por uns 2 dias. 2 dias no máximo. Aquele barzinho do apartamento. E Isso. até a gente mostrou, acho que no primeiro vídeo, né? Que tá no deck. Que tá no deck. Depois de montado, desmontou e foi pra lá. Eu vou pedir desculpa pra vocês, porque assim, durante algumas filmagens, alguns dias eu filmei como se fosse um story. Então, os próximos vídeos, né, são nesse formato. Perdoa ele, gente, é blogueiro iniciante. Na vertical. Aí, né, ele já tá montando o ripado do apartamento aqui na casa. O meu arrependimento foi colocar a bendita da penteadeira aí. Porque o espelho lá do apartamento não conseguiu tirar, porque ele era colado. Por final, ele acabou caindo, depois sozinho A quebrou. penteadeira. E essa penteadeira ficou no quarto. Hoje em dia, eu acho ela meio inútil ali, né? Porque Nós não utilizamos. No apartamento a gente usava. Aqui não, porque era a penteadeira e a escrivaninha junto. Então ali eu trabalhava, conseguia fazer as minhas coisas. E hoje ele ficou muito próximo à cama e à TV. Então praticamente a gente não usa. Sim. Ela deve sair de lá, né? Ela deve sair. Se vier pro cômodo, acho que vai ser mais utilizado, né? Porém, também não vou perder, gente. E também não sabemos se cabe no cômodo, tem que tirar as medidas A certinho. gente mora aqui dentro, mas até agora a gente só fala e até agora não tirou a medida para ver se serve. Olha, gente, a cozinha já finalizada. Fiz aí um 360 da cozinha. Não, atualmente eu acho que não mudou muita coisa, né? Acho que a única coisa que saiu daí foi o micro-ondas que veio pro deck, né? Que como a gente fez o deck no planejado, a gente conseguiu um espaço pro Micro-ondas. e um freezer que a gente tirou de lá e trouxe pro deck. O resto tá do mesmo jeito, né? Olha, gente. O tamanho já mudou. De novo. Já não é assim. Já não tá mais assim. Aí foi a conclusão da primeira etapa do deck, né? Da parte da frente da casa. Nós colocamos esses toldos que tem essa parte transparente, que é muito legal, porque você consegue visualizar, né? O lado externo. Porém, ainda ficava... O carro ainda tomava muito sol. Que ele fica nessa parte aberta aqui do lado do deck. Da lateral. Então agora hoje já está totalmente coberta essa parte. E esse toldo lateral já tiramos. E os móveis, não tá mais essa bagunça aí, né, de botijão de gás, essas coisas, porque a gente mostrou para vocês no primeiro vídeo, né, a gente fez um armário planejado, então já escondeu toda essa bagunça, né, o toldo saiu, a cobertura chegou, e agora a gente ainda vai mais para frente forrar. A gente quer forrar com aquele laminado, ao invés de ser de chão, né, o de teto, né? Sim. Para poder ampliar, né? Porque quando você olhar assim, você vai ter uma visão dele todo, né? Vai ampliar muito, né? Acredito que sim, né? Vai tampar as telhas e acho que vai ficar uma coisa mais clean. Mas é isso, pessoal. Não houve realmente o diário da reforma, não deu tempo, foi bem conturbado, mas nós filmamos várias etapas do processo e espero que vocês tenham gostado. A gente fez uma reforma, mas foi uma reforma básica para poder entrar. Sim. Né? Agora, daqui para frente, que a gente vai começar a mexer. Tem muita coisa aqui dentro que a gente consegue fazer, né? A gente não vai pagar, a gente, né? Uma pintura, tanto do banheiro, enfim, da área externa. Então, se vocês quiserem acompanhar aí, se inscreve no canal. E já, uma coisa muito importante, a gente lançou, depois de 5 meses que a gente parou o canal,
A gente ficou parado. Sim. Nós A gente paramos. lançou Ficamos 5 um meses vídeo. parados. E, nossa, a gente ficou muito feliz com o retorno que a gente teve, né? Gente, tantas mensagens. Nossa, tantas muito mensagens, bacana, legal, muito bacana legal. mesmo. Muito obrigado. A gente Isso. vai falar nomes agora, porque a gente vai fazer um vídeo específico Sim. para agradecer essas pessoas. E não é muitos seguidores, né? Pra quem tem muitos, né? A gente tá começando, né? Mas, enfim, a gente tá quase batendo os 1.000 inscritos. 1.000 inscritos. Então, gente, compartilha, ajuda a gente a bater esses 1.000 inscritos, que a gente tá doido esperando pra bater esses 1.000. Falta pouco. E deixa uma mensagem, comenta qualquer coisa aí. Fala de onde vocês são, Isso, né? fica- Nossa, isso é muito legal. A gente É. acha muito bacana, né? Vocês contar de onde são, dar opinião. Nossa, é muito bem-vindo mesmo. Tá bom? Pessoal, muito obrigado para você que chegou até aqui. Então, como o Cristiano falou, deixa seu like, curte, comenta, tá? E deixa sugestões para o que você viu aí, o que você fala poderia, né? O que nós poderíamos fazer nesse cômodo que você viu aí. Na casa toda, Na casa né? A gente toda, aceita sugestão, enfim. E vamos mostrar pra vocês como ela tá também já, né? Sim. Tem bastante coisa que mudou. Tem umas dicas bem bacanas que o Everton fez aqui na sala, que não mostrou no vídeo, mas acho que vale super a pena. Economiza bastante, né? Oh. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Obrigado.